Olá, galerinha! Sejam bem-vindos! Welcome a mais uma aula de redação. E olhem só, hoje vamos falar da nossa base argumentativa, olha só, dissertação argumentativa, gente. Então, qual é a base para se ter uma boa redação? A argumentação, até rimou, do fundo do coração. Então, olhem aqui, mano, um beijo pro Nardizão. Sei que ficou uma rima bem pobre, né? Mas a gente tenta, beleza? Enfim, galera, continuando aqui. Acho que meu cabelo deve estar legal, né? Enfim, não sei, não dá pra ver direito, mas enfim. É complicado um professor gravar uma videoaula porque você está sendo visto online e revisto online por pessoas que às vezes você nem conhece, porque daí um aluno meu pode mandar para um outro amigo, e assim vai, e aí você não sabe nem se tu tá com o cabelo direito, se o chifre tá aparecendo, né? Ainda bem que cheiroso a gente tá, mas também o cheiro não aparece. Enfim, beleza. Galera, vamos lá, para aí de bater esse papo mole, vamos falar sobre argumentação. Em uma aula anterior, nós já falamos sobre o primeiro parágrafo, que você apresenta o tema, apresenta a tese. Pois é, galera, agora vem a questão da argumentação. É quando você já coloca argumentos no seu texto para mostrar que você tem conhecimento, que você não é qualquer um, você não está escrevendo qualquer coisa. Então você sustenta a sua opinião e sustenta o seu texto, mostrando argumentos que vão dar credibilidade para ele e, consequentemente, credibilidade para você, que é o autor. E nesse contexto, galerinha, nós temos 5 argumentos principais. Nós temos o argumento de existência. O que é o argumento de existência? É quando você apresenta dados. Galera, vocês estão ainda no momento de pesquisar. O professor disse lá no dia do vestibular eu não souber nenhum dado. Calma. Primeiro o negócio é pesquisar. Pesquisem. E uma dica que eu dou, galera, é vocês pegarem um caderninho, tá? E anotar todo o argumento. Eu fiz uma redação sobre gravidez na adolescência. Eu usei argumento tal, argumento tal, e argumento tal, e argumento tal. Coloca no caderninho. Vai saber se num outro tema, pode ser, sei lá, desafios da juventude contemporânea, você consegue talvez usar os mesmos argumentos, tá? Aí aos poucos, o seu cognitivo vai memorizando. E aí lá no dia do Enem você já vai, eu lembro que naquela redação, eu usei esses argumentos, dá para usar nessa redação também. Tá, galera? Então, o exercício de colocar argumentação, dados dentro de um texto é assim, é através de uma memorização que acontece aí com o decorrer das suas produções, tá? Pessoal, quando eu falo de dados, eu não posso esquecer de apresentar a fonte desses dados. Pessoal, tem que apresentar a fonte, porque se você não colocar a fonte, de acordo com o IBGE, uma pesquisa publicada pela revista Veja, ou então de acordo com a ONU, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, se você não apresentar a sua fonte, esses argumentos cairão por terra, eles não terão validade. Beleza? Então, não se esqueçam disso. Exemplificação. Galera, exemplificação é quando você apresenta exemplos comuns ali no seu texto, tá? É quando você coloca o próprio por exemplo. Ou se você quiser deixar mais bonitinho ainda, você pode colocar a título de exemplo. A título de exemplo, cita-se, suponhamos que você esteja falando sobre corrupção. Pequenas e grandes corrupções na sociedade brasileira. E aí você porque você coloca a seguinte afirmação. No cenário atual brasileiro, existem as grandes e pequenas corrupções. Mas antes de se citar os grandes desvios de verbas públicas, é importante avaliar o comportamento do cidadão brasileiro com pequenas corrupções. A título de exemplo, aí vem a argumentação. A título de exemplo, cita-se furar a fila em um banco, perceber que você recebeu um troco a mais no mercado e não devolvê-lo, né? Ou, a título de exemplo, cita-se o policial que pede um café gratuito em uma padaria e, em contraponto, promete uma ronda naquele ambiente ou naquelas redondezas com uma maior visibilidade. É um exemplo de corrupção, tá? Exemplificação, galera, é, portanto, quando você apresenta exemplos ali dentro do seu texto. Beleza?
como o nome já diz. Citações. Pessoal, se você é meu aluno, você já recebeu também uma listinha com citações. E essa lista com citações, se você já recebeu e perdeu ou qualquer coisa nesse sentido, não se preocupem, que junto com esse vídeo da argumentação, o professor vai colocar essa lista de citações também, tá? São citações bem bacanas que podem ser utilizadas no texto. O que eu gostaria, galera, que vocês prestassem muita atenção é que não adianta escrever, por exemplo, de acordo com Freud. Calma aí, mas quem foi Freud? Né? Então de acordo com o psicanalista Freud. Né? Apresente um pouco. Como já disse Kant, não. Como já disse o filósofo Kant. Então, além de apresentar só o nome, não se esqueçam também de apresentar quem é essa pessoa. É um filósofo, é um médico, é um professor, é um pesquisador? Tem que ter isso também, tá? E galera, citações, elas têm que vir com 2 pontos, abre aspas, letra maiúscula. Aquela citação básica de Monteiro Lobato, né? Como já afirmou Monteiro Lobato, 2 pontos, abre aspas, letra maiúscula. Uma nação se constrói com homens e livros. Fecha aspas. Ou você pode fazer isso de uma maneira indireta. Por exemplo, parafraseando Monteiro Lobato, vírgula. Como você está parafraseando, você não está colocando essa citação direta. Aí você não vai colocar nem aspas, nem letra maiúscula. Então, se você colocar de acordo com, segundo tal, você vai ter que usar os 2 pontos, vai abrir aspas e vai colocar a letra maiúscula. Agora, se você parafrasear, ou seja, se você escrever com as suas palavras, isso não é necessário. Você colocará uma vírgula e continuará aí com letra minúscula, sem precisar colocar, abrir aspas ou fechar aspas. Por quê? Uma paráfrase é quando você escreve com as suas palavras. Então, toda essa pontuação, essas regras aí, elas são desnecessárias. Aí você me pergunta, professor, é melhor apresentar com 2 pontos e aspas ou é melhor escrever com as suas próprias palavras? Galera, as duas maneiras apresentam credibilidade, tá? Então você pode escolher qualquer uma delas. Combinado? Muito bem, já vimos os dados, já vimos a exemplificação, já vimos as citações. Agora nós vamos para as analogias, quando você faz as suas comparações. Então beleza, estou escrevendo sobre gravidez na adolescência. Aí você coloca, na Finlândia, que possui um índice educacional muito superior ao Brasil, para não repetir o índice, calma aí, volta, presta atenção. Na Finlândia, em que o índice educacional é superior ao brasileiro, o número de meninas adolescentes que engravidam é extremamente inferior. Você fez uma comparação. É uma analogia, já está valendo, já é um argumento. Se você puder ainda completar essa analogia apresentando um dado, né, que vai deixar esse argumento mais concreto, melhor. Né? Ou vamos supor assim, lá na proposta de intervenção você diz que o governo precisa investir em educação nas escolas sobre esse tema, né? Então uma aula de educação sexual apresentando como se prevenir e tal, e aí você vai ali lançando as suas ideias, e aí você termina fazendo uma analogia. Afinal, assim como a água é essencial para o corpo humano, a educação é primordial para uma expansão social. É uma analogia um pouco mais abstrata, sim, mas está valendo. Por que está valendo, professor? Porque ela está diretamente ligadinha ao tema. Beleza? E por último, só galera, para completar a analogia, você pode apresentar paralelamente ou de maneira análoga a ou ainda similarmente ou semelhantemente, tem várias maneiras aí, galera, de se apresentar isso, tá? Por último, causa e consequência é quando você apresenta o porquê de algo acontecer e as consequências disso, tá? Então, vamos ainda pegar esse tema de gravidez na adolescência. No Brasil,
Uma grande razão para que o índice de gravidez entre adolescentes seja tão visível é porque não se conversa muito nas escolas sobre isso. Afinal, a educação brasileira ela está voltada muito para um aspecto conteudista. Tá? Consequentemente, muitas garotas e garotos que não têm instrução em casa acabam não tendo instruções na escola também, acarretando nesse viés uma gravidez indesejada. Tá? Então você apresentou um porquê e as consequências desses porquês. Beleza? Pessoal, esses são os 5 principais mais valiosos instrumentos argumentativos. O que eu gostaria de pedir nas produções, galera, por favor, tem escolas e tem professores que exigem assim, não, eu quero os 5. Você tem que dar um jeito de colocar os 5 dentro do texto. É um desafio. Eu recomendo isso também. Só que no mínimo do mínimo, galera, 4. Tem que ter 4. Tenta colocar os 4. Lá no dia do Enem deu um branco, colocou só 3, aí é uma outra situação. Mas como agora vocês estão produzindo com ferramentas de pesquisa, galera, não dá para vacilar. Tem que ter no mínimo 4. 4 argumentos diferentes. Combinado, meus amores? Tudo isso para quê? Para sua nota ficar boa? Sim, mas além disso para você crescer o seu nível de conhecimento. Beleza? Galera, 4. Se possível 5, preferencialmente. Tá certo? Meus amores, não se esqueçam, não adianta de nada você colocar lá a sua opinião, escrever que é totalmente incoerente uma pessoa passar tantos anos na escola e mesmo assim não ter aí uma orientação para a sua sexualidade, ocasionando aí uma gravidez indesejada de maneira precoce. Beleza, é a sua opinião. Mas e aí, que argumento você vai colocar no texto para eu concordar mais com você? A argumentação é fundamental aí dentro de uma produção. Beleza, galera? Então caprichem, não se esqueçam disso. Tá certo? Um beijo, eu amo vocês e se cuidem, tá? Tô morrendo de saudade, cara, mas logo a gente vai estar junto, tá? Beijo e até a próxima. Tchau.